Salve, salve, segundo ano, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de fisiologia, né? Vimos aí os outros sistemas corporais, falamos aí do sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema locomotor, musculatura e esqueleto, e agora a gente vai falar do sistema nervoso, tá bom? Pessoal, o sistema nervoso é muito importante porque esse sistema aqui, junto com o sistema endócrino, eles controlam praticamente todo o nosso corpo, tá? Bom, para a gente poder, primeiramente, começar a falar do sistema nervoso, a gente tem que primeiro entender a célula, né, responsável por tudo. A célula mais importante, né, podemos dizer assim, que é o neurônio. A unidade fundamental do sistema nervoso. Os neurônios são células que são localizadas na cabeça, né? São as células que têm a característica de passar informação. Exatamente. Né? Os neurônios são células especializadas na condução dos impulsos nervosos. O que é o impulso nervoso? É exatamente a passagem, tá? A mensagem ela vai ser passada por cada célula nervosa, tá? Tanto do cérebro até um local ou do local até o cérebro. Né? Então, os neurônios eles vão passando aí, as células nervosas vão passando aí as informações de uma para outra através de sinapses, certo? E aí a gente acaba sentindo, né? A gente consegue realizar, consegue contrair o músculo, consegue sentir uma dor, entendeu? Bom, é dividido em três partes principais. Né? O neurônio é dividido em dendritos, né? Que são essas estruturas aqui ramificadas que vão receber as informações, tá? O corpo celular, que é praticamente o citoplasma em si, né? O núcleo e o citoplasma em si, e o axônio, que é esse prolongamento aqui, certo? Que o neurônio apresenta, né? Nos dendritos, eles apresentam receptores pré-sinápticos que acabam recebendo as informações e passam diretamente para o corpo celular, e do corpo celular segue para o axônio, que é o prolongamento. No fim do axônio, nós temos aqui as terminações axônicas que vão passar as informações para o outro neurônio seguinte. Né? É esse espaço aqui, químico, entre os dois neurônios, nós temos a sinapse nervosa. Tá bom? Bom, vamos ver logo aqui um vídeo. Tá? O que nós sabemos sobre o funcionamento interno da mente humana? Certamente, tudo que os humanos constroem, sejam arranha-céus ou até sinfonias, não são produtos de simples interações celulares. Tudo que os seres humanos fazem, pensam ou sentem são resultados desta estrutura básica do cérebro, os neurônios. O cérebro humano contém mais de 100 bilhões de neurônios. Um único neurônio não pode pensar, sentir ou lembrar de nada. O poder do neurônio é o resultado da sua conexão com outros neurônios. Cada neurônio está conectado a quase 1000 outros vizinhos e todas essas conexões fornecem a atividade que o cérebro precisa para funcionar. Nós não sabemos ainda a relação entre as atividades dos neurônios e a nossa experiência, mas sabemos da importância que esta estrutura tem em nossas vidas. Olha só, hein, pessoal, que interessante, né? Essas células aí, células, né, com uma capacidade incrível de estar passando informação umas para as outras. Bom, a divisão do sistema nervoso. Pessoal, o sistema nervoso não só coordena e integra as funções do organismo, como relaciona-o com o meio físico. Então, olha só a importância que tem aí esse sistema. E ele é dividido em dois sistemas. Tá? O sistema nervoso ele é tão importante que ele é dividido em dois sistemas. Nós temos o SNC, que é o sistema nervoso central, né, onde nós iremos estudar o encéfalo, tá, e a medula espinal. Okay? O encéfalo é toda essa região aqui da cabeça, onde nós temos aqui vários órgãos, como por exemplo o cérebro, o cerebelo, a ponte encefálica, o bulbo, tá certo? E a medula espinal, que é essa estrutura aqui que vai descendo pela coluna vertebral, tá bom? Já o sistema nervoso periférico, o SNP, ele vai estudar os nervos e os gânglios, né, que estão espalhados aí por todo o corpo, ok? Bom, sistema nervoso, né, a divisão do sistema nervoso. Nós temos aqui o sistema nervoso central, o SNC, que estuda o encéfalo e a medula espinal, são protegidos pela caixa craniana e coluna vertebral, respectivamente. Né? A caixa craniana ela vai proteger aqui os órgãos do encéfalo e a coluna vertebral vai estar protegendo aí a medula espinal, que vai estar descendo. Né? Recebe, analisa e integra as informações. Então, é o centro, parte dele. Aí, tudo parte do sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, o SNP,
né, que se estuda nele os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, ele é subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Tá? Note que não são revestidos ou protegidos por tecido ósseo. Tá? O sistema nervoso periférico não tem proteção. Carrega informações dos órgãos para o sistema nervoso central. Então, parte dos órgãos ele leva diretamente para o sistema nervoso central essas informações. Tá? O sistema nervoso somático, né, a gente tem aqui relação com o meio externo e movimentos voluntários. E relação com o meio interno e movimentos involuntários ou inconscientes. Tá? E o sistema nervoso autônomo ele é subdividido em simpático e parasimpático. Então, olha só o tanto de coisa que a gente vai falar aqui, certo? Nesse sistema aqui. Bom, o sistema nervoso central, o SNC, ele é protegido pela caixa craniana e pela caixa torácica, como já foi falado. Existem 3 películas que envolvem o cérebro. Tá? Nós temos as meninges, tá? Que são as membranas envolventes. Nós temos 3 tipos: a dura mater, a meninge aracnoide e a meninge pia mater. Tá? Gleilson, cadê essas meninges aqui? Ó? Olha só, vamos fazer aqui um corte aqui e vamos ampliar esse pedaço para cá, mostrando aqui as 3 películas que protegem o cérebro. A membrana mais externa do cérebro, que já está praticamente colada com o osso do crânio, nós temos a dura mater. A membrana que está entre a dura mater e a membrana chamada pia mater, que já é a que está praticamente encostada com o cérebro, nós temos a aracnoide, certo? E a mais próxima do cérebro, já encostando no cérebro, nós temos a pia mater. Tá? Então são 3 películas aí que protegem, tá, o nosso cérebro. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo, né? Compreende a parte mais volumosa do sistema nervoso. Por quê? Porque toda essa região aqui está guardada na cabeça, né? Então é a maior parte do sistema nervoso. Então a localização do cérebro daqui, tá? Que é o maior órgão, o órgão mais volumoso do sistema nervoso. O cerebelo, que está localizado abaixo do cérebro. O bulbo, que é essa estruturazinha aqui abaixo do cerebelo. E a ponte, que faz conexão aqui direta com o cérebro e o bulbo e o cerebelo. Tá? E logo embaixo do bulbo nós temos a medula espinal. Bom, divisão do encéfalo, né? Mostrando bem melhor aqui uma imagem para vocês. Tá? Pessoal, a parte mais volumosa, que é toda essa aqui, que é o cérebro, ele é dividido aqui em diversas partes, né? Essa primeira parte aqui nós temos o telencéfalo, tá? O corpo caloso, que é essa estrutura aqui, tá bom? Tálamo diencéfalo, essa estrutura que está guardada bem no centro aqui, né? O hipotálamo, ok? O tronco encefálico, que é toda essa região aqui, né? Ele é formado pelo mesencéfalo, essa parte, a ponte e o bulbo, respectivamente. Aqui nós temos o cerebelo, tá? Então vamos estudar cada uma dessas partes agora, beleza? Bom, o cérebro, maior parte do encéfalo, tá? É um órgão grande, né? O maior órgão praticamente do sistema nervoso. Ele é dividido em 2 hemisférios cerebrais, né? Nós temos aqui os 2 hemisférios, ó, tá? A massa desse órgão é cerca de 1.300 gramas. Quando se retira o cérebro lá de um cadáver para estudar, né? Coloca numa balança, então você vai ter mais ou menos aqui essa medida. Tá? E ele apresenta 2 substâncias. Nós temos a substância branca, tá? Ó, que é essa daqui, que ela ocupa o centro do cérebro e ela é formada, pessoal, por dendritos e axônios. Nós temos aí diversos dendritos e axônios que formam a substância branca do cérebro. Já a substância cinzenta, né, que ela se encontra aqui pela periferia, ao redor da substância branca, tá? Ela forma o córtex cerebral, né, que é formado por mais de 20 bilhões de corpos celulares de neurônios. Então, enquanto na substância branca eu vou ter apenas dendritos e axônios, na substância cinzenta, que está localizada aqui na periferia, né, eu vou ter os corpos celulares dos neurônios, ou seja, mais de 20 bilhões, né, localizados mais ou menos. Tá? Aqui ele está mostrando o córtex, né, que é essa parte aqui mais externa, tá certo? A substância branca e a substância cinzenta, respectivamente. Beleza? Bom, os neurônios do córtex cerebral dirigem-se para o centro do cérebro e para a medula espinal. Eles enviam impulsos nervosos para diferentes regiões do organismo e recebem os estímulos do ambiente,
que são transformados em sensações, tá? O cérebro é a sede da inteligência, controla as atividades voluntárias e conscientes do corpo humano, tá? Lembre-se, ele só controla as atividades voluntárias e conscientes, tá? O que nós realmente queremos fazer, tá? Movimentos musculares, fala, pensamentos, memória são controlados pelo cérebro, tá? Aqui é mostrando exatamente as atividades, né, responsáveis aqui que estão relacionadas pelos hemisférios cerebrais. Do lado direito do cérebro, né, a gente consegue fazer o quê? Nós temos aqui as atividades como visualização, imaginação, emoção, criatividade, intuição, raciocínio espacial, música e ritmo, tudo é do lado direito do cérebro. Já no lado esquerdo do cérebro, certo? O que é que a gente consegue fazer, né? O que é que ele tem, o comando que ele tem, né? A linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento analítico, sequencial e temporal, lógica linear e etc. Tá bom? Olha só que interessante, né? Bom, o cerebelo, né? Essa região aqui que fica localizada já abaixo do cérebro, é conhecido como árvore da vida, né? Ela lembra uma árvore, assim, a gente olhando, pegando assim, um órgão e olhando, lembra uma árvore, né? E ela apresenta várias funções, tá? O cerebelo apresenta diversas funções. A primeira delas é manter o equilíbrio do corpo, né? Então, o nosso corpo, né? O equilíbrio do nosso corpo, ele é totalmente relacionado com o cerebelo. A coordenação dos movimentos, tá? A gente sabe o que nós estamos fazendo em relação aos nossos movimentos, né? Nós temos aí controle do movimento, né? Movimentos coordenados, tá? Então tem a ver com o cerebelo e também a função de orientação espacial, tá? Tem a ver com esse órgão aqui, beleza? Né? Aqui é mostrando, né? Ó, o cerebelo contribui para que os movimentos sejam uniformes e coordenados. Ó. Olha só. A ponte encefálica. Pessoal, a ponte originada no metencéfalo embrionária é constituída principalmente por fibras nervosas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo, ou seja, ela serve de conexão com o órgão mais volumoso e o cerebelo que fica logo abaixo. Tá? Nessa região encefálica também há centros coordenadores de movimentação dos olhos, né, do pescoço e do corpo em geral. Além disso, a ponte participa na manutenção da postura corporal, tá? No equilíbrio do corpo e no tônus muscular. Nós vimos aí na aula de musculatura que tônus muscular é aquele estado, né, onde o músculo ele se encontra em perfeito estado, né? Então a gente tem isso aí sendo controlado pela ponte, tá certo? A ponte, pessoal, ela é localizada exatamente aqui, ó, tá? Logo abaixo aqui do mesencéfalo, né? Ó, a gente tem aqui a ponte, tá? Bom, o bulbo, né, é uma das partes aí mais importantes do sistema nervoso central, porque o bulbo, pessoal, ele controla os movimentos involuntários, tá, do nosso corpo, né? O controle involuntário do bulbo liga o cérebro à medula espinal. Então ele conecta aí, né, o órgão mais volumoso à medula. Controla as atividades automáticas e involuntárias, né, como as contrações dos músculos lisos. Nós sabemos que o músculo liso ele tem contração involuntária, então esse tipo de contração é pelo bulbo, né? Por exemplo, fazer com que o estômago realize lá a sua peristalse, né? Fazendo com que o bolo alimentar seja envolvido com o suco gástrico. Isso é controlado pelo bulbo, tá? Movimentos de reflexos, atos de engolir, respirar e outros, né? Os batimentos cardíacos, tudo tem a ver aqui com o bulbo, tá? É a via de acesso dos impulsos nervosos para o cérebro e deste para o corpo. Tá? Inclusive, pessoal, aqui nessa localização do bulbo, né, ó, onde ele está localizado, a parte do bulbo que controla os movimentos respiratórios e cardíacos forma o chamado nó vital. Tá? Uma pancada forte nessa área determina a morte instantânea, pois ela interrompe, né, esses movimentos, tanto os respiratórios como os batimentos cardíacos. A pessoa pode morrer na hora, certo? Com uma pancada muito forte aqui no local do nó vital, né, localizado no bulbo, ok? Bom, e a medula espinal, né, é uma estrutura tubular alongada que desce pelo interior da coluna vertebral, né? Então ela vai passando por toda a coluna vertebral. Partem 31 pares de nervos, né, espinais formados de fibras sensitivas e motoras. Atua na condução nervosa e constitui o centro nervoso responsável por formar atos reflexos, ok? Então a gente tem aqui o tronco cerebral, né, e começa então a medula espinal.
Tá? Note que aqui nós temos cada vértebra, a medula espinal vai passando aqui, né, por cada vértebrazinha, ok? A parte posterior, nós temos aqui os nervos espinais, né, que são localizados aqui, tá? A parte anterior, aqui a gente tem a vértebra, os discos invertebrais, ó, são formados aqui de cartilagem, tá? Via do nervo sensitivo, que ele está passando por aqui, ok? E aqui via do nervo motor, também que ele está passando por aqui. Bom, aqui é mostrando o tronco cerebral, a medula espinal, né, passando aqui por todo o tronco cerebral, né? E nós temos aqui a localização dos nervos aqui, que passam pela medula espinal. Então nós temos aqui os nervos cervicais, porque estão passando aqui, eles passam aqui exatamente pelas vértebras cervicais, né? A região cervical lá da coluna vertebral. Nessa região aqui passam os nervos torácicos, tá bom? Nessa aqui passam os nervos lombares e aqui os nervos sacrais, ok? São, no total, 7 vértebras cervicais, né? Então a gente tem aqui os nervos cervicais passando por essas vértebras. 12 vértebras torácicas, os nervos torácicos passam por dentro delas, tá certo? 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas, beleza? Bom, sistema nervoso periférico, o SNP, é dividido em sistema somático sensorial e sistema autônomo, ok? O sistema nervoso periférico somático sensorial é formado por ramificações dos nervos que partem do encéfalo e da medula espinal. Então esses nervos eles vão se ramificando aí do encéfalo, passando pela medula espinal e vão para o corpo. Então eu tenho aí responsáveis por esse tipo de sistema aqui, tá? São 43 pares de nervos, né? 12 do encéfalo, tá? Que são chamados de nervos cranianos, né? Que vão partir daqui, tá? E 31 da medula espinal, que são chamados de nervos raquidianos. Tá, ok? Cada nervo é formado pela união de fibras nervosas que correspondem aos axônios dos neurônios. Então ele está mostrando aqui, ó, tá? O sistema nervoso central, essa região aqui todinha, e essas setinhas de azul, ele está mostrando o sistema nervoso periférico, tá? Que vão saindo aí, né, se ramificando pelo corpo todo, tá? A periferia, né? Por isso o nome do sistema nervoso periférico. Tá? Os nervos sensitivos trazem impulsos da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Então, estruturas bem assim como, por exemplo, aqui nas mãos, né? Eu tenho aqui nervos sensitivos. Por quê? Porque ele está trazendo informações daqui e vão até o cérebro. Por exemplo, uma pancada aqui na minha mão, né? Eu tenho aqui nervos da periferia, certo? Que vão trazendo impulsos até o meu cérebro. Então eu vou sentir a dor aqui, por quê? Porque são nervos aí, né, da periferia que vão realizando a passagem de informações de um para o outro até chegar ao cérebro. E os nervos motores, eles conduzem impulsos para os músculos e para as glândulas do corpo. Então é o contrário, né? Eles partem aqui do central e vão para os músculos e glândulas. Tá? Olha só que interessante, né? Aqui é mostrando o nervo sensitivo, o nervo motor, ó, tá? Note aqui, ó, que esse nervo aqui, ele está vindo aqui da região do cérebro, do córtex, né, ó, e está vindo exatamente para o músculo, tá certo? Então a gente tem aqui os nervos motores, né? Eles partem do cérebro e vêm diretamente para os músculos, tá? Já os nervos sensitivos, ó, eles saem aqui, ó, da pele, né? Como eu falei aqui, na mão é uma pancada, a gente pode sentir alguma coisa, da mão, ó, e vem diretamente para o cérebro, tá? Então o nervo sensitivo, né? Ele sai da periferia e vem para o cérebro, e o nervo motor, ele sai do cérebro e vai para os músculos, beleza? Bom, o sistema nervoso periférico autônomo regula o ambiente interno do corpo, né? Sistema digestório, cardiovascular, urinário e endócrino. Então, tudo isso aí está sendo regulado e controlado por esse sistema nervoso autônomo aqui, tá? Apresenta neurofibras, motoras, que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos lisos e ao miocárdio, né, para fazer com que ocorra o funcionamento aí desses órgãos. É dividido em simpático e parasimpático, tá? Aqui é mostrando os nervos cranianos, né, os 12 pares de nervos cranianos, que estão todos localizados aqui, tá? E aqui os nervos raquidianos, que eu falei que eram 31 pares, que estão se espalhando aqui, né, por essa região aqui, que vai descendo aqui pela medula espinal. Tá bom? Bom, o sistema nervoso periférico autônomo simpático
sistema nervoso periférico autônomo simpático, é constituído por nervos raquidianos e seus gânglios, né, ficam próximos à medula espinal. Já o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, certo, é constituído por nervos cranianos que partem do encéfalo e por nervos raquidianos que partem da região final, ou seja, lá do sacro, né, da medula espinal, dessa regiãozinha da ponta aqui, ó, tá? Bom, e aqui é a divisão, né, mostrando o parasimpático e o simpático, né? O que é que o parasimpático faz? Ele contrai a pupila e o simpático ele dilata a pupila, né? O parasimpático estimula a salivação, o simpático ele inibe a salivação. Então note que um sempre vai estar fazendo um efeito contrário do outro, tá certo? O parasimpático ele reduz os batimentos cardíacos, o simpático ele relaxa aqui, né? Aliás, ele acelera os batimentos cardíacos. O parasimpático ele controla, ele contrai, no caso, os brônquios, e o simpático ele relaxa os brônquios. Então é sempre um fazendo um efeito contrário do outro, ok? Pessoal, valeu, até a próxima. Um abraço.